Oi, boa tarde, pessoal. Estamos aqui ao final de mais uma palestra que foi incrível, com a presença aí do Édipo, do Estúdio Noir, e hoje vou fazer algumas perguntas para ele. Édipo, me conta aí o que você acha, como que está o setor da estamparia e como que você vê agora esse mercado. Bom, acho que se for parar para analisar as últimas tendências ou as últimas coleções, a gente vê a estamparia muito colocada num segundo lugar e com medo de apostar de fato, de trazer como se fosse uma identidade muito marcante para a coleção. E nessa estação tu vê que já mudou o cenário, a estamparia ela veio para marcar de fato. Olha, a gente está falando dos tradicionais, mas estamos revisitando os tradicionais, então assim, é um momento muito oportuno para a gente falar de estamparia e introduzir ela de volta nas coleções. E me fala aí, quais são as principais marcas que você elencaria aí, que trouxeram o borro, ou as principais tendências em estamparia, de uma forma que você achou atraente para trabalhar comercialmente nas marcas hoje em atacado? Eu acho que a primeira, e eu acho que é a mais marcante, é a Alemã, porque ela de fato tem já há pelo menos 3 ou 4 coleções de forma seguida, trazendo sempre uma estamparia ou elementos de estamparia não tão óbvios e não tão tradicionais. É uma marca australiana, então acho que é legal porque também sai um pouco desse parâmetro Europa e Estados Unidos. Então ela tem uma visão um pouco mais diferenciada de fato de como atribuir a estamparia numa marca com uma identidade tão legal. Em segundo lugar, eu acredito que talvez tenha sido Yves Saint Laurent. De fato, tu vê a cor e tu vê a estampa. Então acho que conseguiram trazer de fato de uma maneira bem marcante. E um outro desfile que eu gostei muito foi a Zimmermann, que também é australiana, mas eu acho que ela conseguiu trazer esse sentimento de leveza, a estamparia como também um carro-chefe, que já é um carro-chefe da marca, junto com os bordados, guipeiros, tecidos mais tradicionais e mais brocados. Só que a estamparia também de maneira muito leve, muito sutil, então eu particularmente acho que os três determinaram bem assim essa estação. Em destaque, né, a gente olha muito para as estamparias e sempre tem o medo de errar, em qual elemento a gente vai trazer, né? E eu gostaria muito de entender com você quais são os caminhos aí para a gente fazer uma estampa floral e quais são os desfiles que você mapeou e que você acha que possa ser interessante para a gente pensar uma floração dentro aí das coleções de outono. Bom, dos florais a gente vê bastante presente na Blue Marine e também na Ralph Lauren, que são florais que eles não são tão românticos, né? Então eles são florais que eles são mais trabalhados com um olhar mais artístico, né? Para esse tipo de elemento. E também são usados bastante em tecidos fluidos, com transparências. Então tu consegue revisitar uma estampa que já é conhecida pelo mercado, tanto nacional quanto internacional, só que trazendo uma nova roupagem, um novo olhar sobre aquilo. Então, assim, é um floral mais fluido, ele é um pouco mais manchado, ele pode ter um tamanho ou outro mais maximizado, né? Trabalhar a escala, mas também trabalhar numa base que traga consigo uma nova informação de moda, que aí provavelmente essas bases são mais fluidas e transparentes, possam agregar esse valor ao produto. E para fechar, me fala quais são os principais highlights e as principais dicas em tecido que você traria aí numa fala, né? Bom, se eu pudesse elencar 3, acho que o animal print, seja ele em pelagem, seja ele em tradicional pintura, texturizado, manchado, ele de fato está presente em quase todas as coleções. Então eu acho que é uma aposta bacana para tecidos fluidos, digamos assim. Então tu consegue trabalhar um tecido tipo com uma gramatura mais leve. Tu vê também os desenhos que são mais manchados e texturizados, que eu acho legal para também trabalhar em bases mais creponadas. E se for apostar num outro tradicional que apareceu, são os poás. Não geométrico, mas assim, o poá é não tão óbvio, então ele pode ser mini, ele pode ser um pouco mais manchado, que é como se fosse aquela gota de tinta, e aí talvez para um tecido talvez um pouco mais alfaiataria ou que traz essa elegância para esse tipo de elemento que é um pouco mais marcante. Isso, fechamos por aqui, muito obrigada.